Enigmas de linguística. Vocês gostam do Marcelo falando frases que precedem a morte. Dumb ways to die. Então, entra um pouco... Nossa, a mudança de imagem realmente, né? Muito melhor. Tia Carrere tava aparecendo aí. Vocês não sabiam que o nome dela era Tia Carrere. Pois é. O melhor filme que eu vi ela fazer é o True Lies, onde ela é a semi-vilã da história. Eu acho que eu lembro disso. Muito bom o filme, aliás. A carreira dela meio que morreu depois disso. Cara, o Jesus falou de de profecias, e profecias, charadas, elas entram um pouco no espectro dos enigmas de linguística, né? Porque quantas charadas são resolvidas usando uma palavra que tem dois significados diferentes na mesma língua? Entendeu? Agora a gente tava falando, como é que você resolve a charada do rio? Você tem que saber que leito pode ser duas coisas diferentes. Você tem leito de rio, mas você tem outros tipos de leito. Então, enigmas de linguística, basicamente eles fazem sentido porque línguas são, em última instância, códigos. Então é muito comum que você tenha um puzzle envolvendo um código. E você vê, criptograma. Eu adoro criptograma. Sempre gostei de criptograma. Que é basicamente quando você substitui uma letra por um símbolo arbitrário e depois você vai associando. As brigas que o Marcelo tem na casa dele quando ele deixa a instrução de onde guardar as coisas. Porque você não tem só que descobrir onde guardar as coisas, tem que descobrir o que ele escreveu, porque ele trocou tudo. Eu já fiz caça ao tesouro pra dar presente pras pessoas. Fun fact, quase ninguém gosta. A coisa que as pessoas normalmente não gostam é tipo, nossa, que legal, então vou ter que passar o meu aniversário procurando um presente. Então, assim, charada eu acho que é um enigma de linguística muito comum, mas você começa a entrar em outros que são um pouquinho mais complicados. E aí eu botei essa imagem justamente porque esse é um que eu já usei, que eu recomendo, que é realmente muito fácil de fazer, que é uma cifra de César, ou uma cifra que é um tipo de cifra de substituição, que é um modelo de criptografia, por assim dizer, muito, muito simples, muito arcaico até, que dizem que era usado pelo próprio César, por isso que chama cifra de César. Que é basicamente você substituir uma letra por outra e a partir da primeira letra você já tem referência das demais. Então é basicamente assim, na verdade, onde eu escrever D é A. Ou seja, eu estou fazendo um fator de rotação de 3 aqui, eu ando 3 para frente. Então onde eu escrever D é A, onde eu escrever E é B. E aí você vai sempre pulando 3 para frente a partir da letra original. Então você simplesmente faz isso com todas as letras e resolve. Na época do César devia ser um pé no saco de fazer isso. Hoje em dia você abre a internet, joga a cifra de César, bota lá o número de rotações que você quer fazer, escreve a frase e ele elabora para você. Certo? Então, é muito fácil, é relativamente tranquilo de usar, mas ele sempre gera um impacto muito interessante, porque a gente usa muita vogal. Então, quando você faz isso e as vogais não ficam necessariamente muito próximas, você sai usando, fica um monte de consoante no meio. Fica um código, as frases ficam cheias de consoante e claramente aquilo parece um código, ou, sei lá, uma língua escandinava. Mas dá um impacto relevante e eu recomendo se você quiser fazer esse tipo de coisa, porque ele pode parecer muito impactante, mas a partir do momento que você entende a lógica, você resolve ele muito rápido. Então é um fator interessante. Eu criei um nessa onda, Marcelo, que são duas palavras, ou seja, as letras são trocadas dentre essas duas palavras e existem algumas normas gramaticais diferenciadas. Por exemplo, se a palavra ela tem menos de 4, ou seja, tem 3 ou menos letras na palavra, você une com a palavra seguinte. Então, as casas, que são duas palavras diferentes, ficariam as casas uma palavra só. Aí tem regra para o que você for traduzir, então letra repetiu, o H que a gente usa, o NH, o LH, tem regra para todas essas substituições. Então eu cheguei a ponto de escrever já, tá treinado o suficiente para escrever cursivamente nessa língua, substituindo simplesmente, lendo e falando, inclusive. Hoje não, hoje eu custo, mas eu era proficiente da língua que eu mesmo inventei. Um enigma de linguística muito famoso é a língua do P, né? Em última instância. Agora, por essa lógica de cifra de substituição, eu recomendo uma que você usa livro também. Você escolhe um livro de referência e aí você estabelece a substituição não por um simples giro, mas a partir da posição de uma letra específica. Isso vai ficando mais elaborado, vai ficando mais complicado, dá mais uma camada de dificuldade. Mas dentro de uma aventura pode ser uma justificativa para você ter uma side quest.
Que os caras têm um texto que eles precisam decifrar, mas eles descobrem que a cifra de substituição é um pergaminho qualquer que eles não têm. E agora eles têm que obter o pergaminho. Se eu não me engano, aquela máquina Enigma Era assim. dos alemães, ela fazia essa substituição, só que era assim, dependia da data e de um código. Então eles tinham que receber o código, aí pela data eles substituíam a data e o código e ela fazia a escrita dela. Ou seja, amanhã, meu amigo, você já não consegue decifrar as mensagens mais. Era tudo cagado. Por isso que tornava ele tão difícil e exigia um esforço de computação que naquela época não existia, né? Que foi o que o Antônio que fez, né? Exatamente. Então, assim, enfim, me prolonguei muito, mas puzzles de linguagem, de linguística, recomendo, porque o nível de complexidade varia dramaticamente. Você pode ter essas charadinhas que a gente fez aí, que são muito rápidas de resolver, eu já usei, como você pode ter cifras complexas elaboradas, que vão exigir tempo, que vão exigir acesso a informações externas, que vão exigir um raciocínio, que às vezes vocês vão fazer o seu grupo desistir, pode acontecer também. E ele também, assim como os nazistas na Segunda Guerra usavam como comunicação entre o próprio grupo deles, pode ser utilizado por grupos fechados específicos para transportar mensagens, né? Então, por exemplo, se o seu grupo intercepta uma mensagem ou, sei lá, matou um inimigo e pega no bolso dele uma cartinha, não vai estar tão simples assim como, tipo, me encontre na taverna às 15. Vai estar uma parada mais difícil deles identificarem justamente para poder dar essa camada de dificuldade, igual o Marcelo falou, ou até mesmo uma side quest em que eles têm que fazer todo um processo para conseguir identificar o que está escrito ali. E aí, se eles não forem tão eficazes quanto os alemães, se tiverem essa mesma cifra para sempre, você passa a ter o código aberto ali para conseguir interceptar mais mensagens. Esse é um caso, inclusive, bom para você usar a sugestão que eu dei de cifra de substituição a partir de um outro texto. Ou seja, se você tem uma organização que tem um texto secreto ou uma regra, um livro de princípios ou alguma coisa do tipo, faz sentido que ele seja. Porque só as pessoas que têm acesso àquele grupo é que vão ter acesso ao livro, portanto, você tem garantido que só a gente do grupo vai ter como fazer a tabela de conversão em casa. E pode ser, às vezes, um livro que ninguém identifica, como sendo um livro pros caras. Então, o cara pode ter esse livrinho aberto na casa dele e ninguém sabe que é ali que está a chave para fazer descriptografar o texto.